em Cristo Jesus. Esta foi a preocupação de Daniel. Não vou comer porque guardava a lei do seu Deus dentro do seu coração. Você tem uma coisa que todos nós precisamos, não só nós que somos jovens, não só os adolescentes que aqui estão, mas todos precisam guardar a palavra de Deus no seu coração. O salmista certa feita disseram: lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos, é a sua palavra. Como purificará o jovem do seu caminho? Observando a sua palavra. A tua palavra escondi no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Para crescermos em Cristo, temos que guardar a palavra dele nos nossos corações. Para crescermos em Cristo, temos que procurar dia após dia sermos fiéis à palavra de Deus. Daniel então dá a nós aqui uma prova de fidelidade ao Senhor, guardando a palavra de Deus. Ele vai dizer: eu também não vou beber desse vinho, porque ele sabia que quem bebe o vinho, quanto mais vai bebendo, mais vai querendo beber mais. Se ele bebesse um pouco hoje, amanhã ele queria tomar uma quantidade maior, com certeza. Se ele tomasse amanhã uma quantidade maior, conforme fosse passando os dias, daqui a pouco, sabe o que estaria acontecendo com o jovem Daniel dentro de Babilônia? Ele estaria se embriagando com o vinho. Ele sabia muito bem que quem se embriaga com o vinho não fica apenas embriagado, fica também extrovertido, fica alegre. Mas Daniel sabia de uma coisa, que ele não precisava do vinho em Babilônia para se sentir alegre, porque a alegria dele vinha diretamente do Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo certa feita dissera: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Jovens e adolescentes que aqui estão, nós não precisamos de coisas deste mundo para nos sentirmos alegres e satisfeitos nesta terra. O que mais nós precisamos é de ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. O que mais nós precisamos é de buscarmos cada dia crescermos em Cristo Jesus. E o jovem Daniel cresceu em Cristo, podemos dizer assim no dia de hoje, porque ele guardou a palavra de Deus. Ele foi fiel a Deus dentro de Babilônia. Babilônia aqui representa, Babilônia aqui fala-nos, Babilônia aqui simboliza este mundo a qual nós vivemos, que nos oferece todos os tipos de pecado, como foi louvado aqui. Todos os dias o pecado nos chama, todos os dias o pecado está à porta. Assim era também Babilônia. Porém, é melhor nós fazermos, como foi louvado pelos jovens e adolescentes, escolher a Deus, escolher ser amigo de Deus, que nós vamos crescer em Cristo e o nome do Senhor será glorificado em nossa vida. E o jovem Daniel, ele se preocupou com aquilo, e a Bíblia diz que ele chegou até o seu encarregado. Ele disse assim: permita-me que nós, eu e os meus amigos, Ananias, Misael e Azarias, não se contamine, não coma desta comida e não beba deste vinho. O homem olhou para ele e disse: não posso fazer tal coisa, porque se o rei souber que eu deixei vocês sem comer da mesma comida que os outros estão comendo, e sem beber da mesma bebida que os outros estão bebendo, certamente ele vai me matar e vai tirar a vida de vocês. Daniel sabia que ele estava correndo risco, poderia perder a sua vida, mas escolheu ser fiel ao Deus a qual ele servia. E ele foi até o maioral, Aspenaz. Chegando até o maioral, ele disse:
amigos, por apenas um espaço de 10 dias. Vamos fazer aqui um negócio, vamos fazer aqui um carro. Em um espaço de 10 dias, vocês nos dão legumes a comer e água a beber. Depois desses 10 dias, vocês vêm e nos olham. Se o nosso semblante estiver caído, se nós estivermos inferiores aos outros jovens que estão comendo deste manjar, que estão bebendo deste vinho, vocês podem mudar desta comida. Mas primeiro, nos experimentam no espaço de 10 dias. Aí é interessante que a Bíblia diz, no versículo de número 9, do capítulo 1 de Daniel: e deu Deus a Daniel graça. Quem não se contamina, Deus dá graça. Quem não se contamina, Deus dá unção. Quem não se contamina, Deus dá autoridade pelo Espírito Santo que em nós habita. Oh, aleluia! Isto é crescer em Cristo, crescer na graça e crescer no conhecimento do nosso Senhor Deus. E os jovens começaram a crescer aqui dentro da Babilônia. Deus honrou a Daniel. Deus honrou a Ananias, Misael e Azarias dentro de Babilônia. Depois de 10 dias, quando o encarregado chegou, olhou para eles, acredito eu que ele tenha se espantado, porque ele deve ter ido pensando assim: eu vou chegar lá, eles vão estar magros, o seu semblante vai estar caído, não vai estar com a sua saúde como a dos outros, e eu vou ter que dar a eles o que o rei mandou dar, o que o rei determinou. Porém, quando ele chegou lá, acredito eu que ele ficou espantado, ficou assustado, porque quando ele chegou, pastor Natanael, ele não viu jovens como ele pensou em ver. Ele viu jovem totalmente diferente de como ele havia pensado. Os jovens estavam mais formosos, os jovens estavam mais belos, os jovens estavam muito melhor do que os outros jovens que haviam se contaminado. Sabe por quê? Escolheram ser fiéis a Deus. Jovens e adolescentes que aqui estão, escolha sempre crescer em Cristo Jesus, e Deus vai abençoar a sua vida. Busque sempre crescer em Cristo, e Deus vai te honrar. No meio do povo a qual você vive, eu costumo dizer que jovem na presença de Deus é futuro garantido. E é verdade. Jovem na presença de Deus é futuro garantido. Busque, almeje, deseje, queira cada dia crescer em Cristo Jesus. É Daniel, ele foi crescendo dentro de Babilônia. Sabe por que ele foi crescendo dentro de Babilônia? Porque escolheu ser fiel a Deus. Uma das formas de nós crescermos em Cristo é sermos fiéis a Ele. Uma das formas de nós crescermos em Cristo é buscando conhecimento da palavra dEle. Uma das formas de crescermos em Cristo é buscando intimidade com Ele. Busque intimidade com Deus todos os dias. Busque conhecimento da palavra de Deus todos os dias. Estamos em tempo de crescermos em graça também, sim, mas estamos em tempo também de crescermos no conhecimento do Deus a qual nós servimos. Cresça na graça e cresça também no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus a Daniel, além de graça, ousadia, autoridade do Espírito de Deus, Deus deu a ele conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria dentro de Babilônia. E deu ainda mais a Daniel, deu a ele entendimento em toda visão, em todos os sonhos. E Daniel passou os seus dias dentro de Babilônia, sendo fiel ao Deus a qual ele servia. Mas e Ananias?
Misael e Azarias. Foram eles fiéis a Deus? Foram. Continuaram como Daniel, sendo fiéis a Deus. Um certo dia, o rei Nabucodonosor resolve levantar uma estátua. E o decreto que ele fez foi o seguinte: quando ouvires o som da buzina, da harpa, do saltério, da sambuca, de toda sorte de música aqui dentro de Babilônia, todo o povo de Babilônia, todos os que aqui estão, tem que se prostrar e adorar a estátua que eu lhe falei. Quem não adorar, quem não se prostrar, será na mesma hora lançado em uma fornalha de fogo ardente. E chegou o grande dia, construir aquela estátua linda, maravilhosa dentro de Babilônia. E lá estava o jovem Ananias, Misael e Azarias, que a cada dia crescia mais na presença de Deus. Quando levantaram aquela estátua, que tocaram todos aqueles instrumentos, todos começaram a se prostrar diante daquela imagem que o rei Nabucodonosor havia mandado levantar dentro de Babilônia. De repente, quando os soldados estão averiguando, eles encontram 3 homens, apenas 3. É muito pouco para uma multidão, mas fez uma grande diferença naquele dia. Era muito pouco no meio daquele povo, mas estava com eles. E nós com Deus somos sempre a maioria. Jovem adolescente, você com Cristo Jesus, você vai ser sempre a maioria. Tenha certeza disso. Lá estavam eles, ficavam em pé, parados, todos se prostraram. A Bíblia diz que lá vieram os soldados. Eles não ajoelharam, não se prostraram. Olha bem, qual foi o decreto que foi feito pelo Senhor? Que quando fosse tocado todos os tipos de instrumentos, que todos deveriam se prostrar. Porém, há 3 jovens que foi trago cativo, que não quiseram se prostrar diante da imagem que o Senhor levantaste. Manda-os chamar. Lá veio Ananias, Misael e Azarias, se apresentaram diante do rei Nabucodonosor. Chegando diante do rei, o rei olhou para eles e disse: olha, talvez vocês não sabiam do decreto. Eu vou dar a vocês mais uma oportunidade. Quando vocês ouvirem o som de todo tipo de instrumento dentro de Babilônia, todos vocês têm que se prostrar. Ai, aqueles 3 jovens olharam para o rei e disseram: fique tu sabendo, ó rei, que o Deus que nós servimos, Ele tem poder para nos livrar da tua mão e da fornalha de fogo ardente. Mas ainda que Ele não nos livre, nós não nos encurvaremos, nós não nos prostraremos diante da imagem que você levantou. Quando eles disseram isso, o semblante do rei caiu. O rei estava olhando para eles, normal, mas quando eles disseram isso, o semblante dele caiu. Acredito eu que o rei pensou consigo mesmo: quem estes jovens pensam que são? Não sabia eles que eles eram servos de Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, todo o universo e tudo o que nele há. Quem eles estão pensando que são para falar assim comigo? Eu sou rei. Só que tem uma coisa: aqueles 3 jovens serviam ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pode amarrá-los, atá-los. E vou dizer uma coisa: não deixa a fornalha do jeito que está, não. Aquece ela 7 vezes mais. Depois que aquecer 7 vezes mais, lança-os à terra. Eu quero ver se o Deus dele tem poder para livrá-los. Só que tem uma coisa: eles tinham conhecimento do poder do Deus que eles serviam. Por isso que eles permaneceram fiéis ao Senhor e cresceram na presença do Senhor. Jovem e adolescente que aqui estão, quer crescer em Cristo, busque a cada dia
conhecimento do Deus a qual nós servimos. Busque intimidade com Ele. Busque a cada dia mais e mais a presença dEle na sua vida. E você vai ver como o nome dEle será glorificado através de suas vidas. Colocaram eles, aqueceram o fogo, aqueceram a fornalha, melhor dizendo, 7 vezes mais. Jogou ele lá dentro, fecharam a porta. A Bíblia nos diz que a fornalha estava tão quente, mas tão quente, que os soldados que foram lançados, na mesma hora, foram queimados. Jogou os 3 jovens. Quem sabe o rio pensando, acabou de chorar, já estão mortos. Foi só para conferir, só para olhar eles mortos. Ai, irmãos, quando o rei olhou, o rei não entendeu nada. O rei ficou surpreso. O que é que está acontecendo? O que é que está vendo? Chamou o seu encarregado e disse: quantos são que eu mandei jogar lá dentro? Eles disseram: 3. Mas olhe para dentro daquela fornalha. Eu não estou vendo 3. Eu estou vendo 4 homens dentro.